Nesta aula, nós falaremos sobre a crise do Império. Pode-se dizer que o Império Brasileiro estava sustentado em 3 pilares: na escravidão, nos militares e na Igreja. A partir de 1870, esses pilares começaram a se agitar. A propaganda republicana estava cada vez mais organizada, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. As classes dominantes ansiavam por cada vez mais poder. O país passava por um processo de modernização e de expansão da lavoura cafeeira. Isso desembocou em uma mudança na mentalidade econômica. A Guerra do Paraguai fortaleceu o exército e a questão abolicionista. A relação entre a Igreja e o governo não estava em seus melhores momentos. A Constituição de 1824 estabeleceu que a religião estaria subordinada ao Estado. Os padres seriam então funcionários públicos. O Império poderia indicar pessoas a cargos na Igreja, com o padroado, e tinha o direito de analisar qualquer decreto antes da entrada em vigor no Brasil, com o beneplácito. Isso fez com que o clero brasileiro e Roma não fossem mais tão próximos. Os conflitos tiveram início mais tarde, em 1848. O Papa Pio IX estabeleceu novas diretrizes que condenavam as liberdades modernas e defendia o monopólio espiritual da Igreja. Em 1864, os católicos e outros membros do clero foram proibidos de participarem de sociedades secretas, com a bula papal Sílabus. Isso implicava diretamente nos membros da maçonaria no Brasil, que eram padres, membros da elite, políticos, membros de irmandades católicas. Por conta do beneplácito, o imperador pôde proibir a aplicação da nova bula estabelecida. Entre 1869 e 1870, aconteceu em Roma o Concílio Vaticano I. Nele se estabeleceu a infalibilidade do Papa e o que reafirmou seu poder. Mesmo com toda a resistência do imperador e do Estado brasileiro, a Igreja pôde exercer mais a disciplina e a vigilância religiosa em território brasileiro e reivindicava mais autonomia. O clero do Brasil ficou dividido. Alguns apoiavam as decisões do imperador, outros decidiram seguir as orientações do Papa. O padre Almeida Martins foi suspenso pelo bispo do Rio de Janeiro em 1872, pois participava de uma cerimônia da maçonaria que estava homenageando o Visconde do Rio Branco por ter assinado a Lei do Ventre Livre. No mesmo ano, os bispos de Olinda e de Belém mandaram embora os padres que participavam da maçonaria. Os padres se recusaram e acabaram sendo suspensos. O Visconde do Rio Branco começou a pressionar o governo para que ele intervisse nessa questão, já que ele também era maçom. Pela interferência do Visconde, o governo mandou que prendessem os bispos. A condenação deles não foi bem vista pelos católicos, e assim o imperador reduziu a condenação dos religiosos. Alguns anos depois, em 1875, esses bispos foram anistiados. A Igreja, porém, já mostrava sua insatisfação com o beneplácito, então, membros do clero e fiéis começaram a não apoiar o governo do imperador. Um dos pilares estava em ruína, então. A segunda base eram os militares. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro cresceu, se fortaleceu e passou a contar com uma base de homens brancos mais pobres, mulatos, escravos e ex-escravos. O exército se tornou superior à Guarda Nacional. Por conta da vitória, eles passaram a exigir mais valorização da instituição militar. A carreira militar era seguida principalmente por aqueles que não tinham recursos para custear uma educação superior. Eles tendiam a visões progressistas e, quando a guerra terminou, passaram a apoiar a causa abolicionista. Com o contato com outras repúblicas, passaram a desejar que esta fosse estabelecida no Brasil também. Além do republicanismo, a filosofia positivista ganhava cada vez mais força nas escolas militares. Com os ideais de progresso, de ordem e disciplina que, segundo eles, seriam o único jeito de salvar o Brasil, já que, segundo Augusto Comte, o principal pensador do positivismo, a ditadura republicana seria a melhor forma de governo. Os militares passaram a defender um poder executivo forte e intervencionista, que seria capaz de modernizar o Brasil. A simpatia dos militares pelo positivismo pode ser explicada pelo fato de que os positivistas defendiam a separação entre Estado e Igreja, a formação técnica e a promoção do desenvolvimento nacional por meio da ciência. Os conflitos entre militares e políticos civis foram chamados de questões militares. Em 1883 aconteceu a primeira.
O tenente-coronel Sena Madureira criticou as reformas propostas pelo governo para o Montepio Militar, que seria como uma aposentadoria, isso tudo pela imprensa. O ministro da Guerra proibiu a manifestação dos militares via imprensa. Em 1884, Madureira homenageou um jangadeiro cearense que tinha se recusado a embarcar escravos para os navios. Essa atitude foi respondida pelo ministro com a demissão do tenente-coronel. Em 1885, o coronel Cunha Matos foi criticado por políticos ligados ao regime por ter punido um comandante da guarnição do Piauí. Ele foi se defender das críticas pela imprensa e, por não ter pedido autorização ao ministro da Guerra, foi punido. Isso acarretou em uma série de manifestações militares que apoiavam o coronel, dentre elas o Marechal Deodoro da Fonseca, que já tinha bastante prestígio no exército e foi ganhando cada vez mais importância na política. Apesar da demissão do ministro da Guerra, os militares continuavam a fazer oposição ao governo imperial. A questão da abolição, que foi melhor explorada na aula sobre o fim da escravidão, desestabilizou as relações entre os grandes proprietários de terra e o governo imperial, por conta da falta do pagamento das indenizações pela libertação dos escravos. Em 1888, já estavam desestabilizadas as 3 bases do governo imperial. Isso fez com que a República fosse proclamada meses depois.